Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael A1 Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. O Templo de Alden, por Samael Alveor. Apresentação. Os médicos gnósticos em todas as épocas assistiram seus pacientes não apenas baseados nos sistemas de diagnose comum, mas estudando clarividentemente o ser humano em seu tríplice aspecto, corpo, alma e espírito. Usando a clarividência prognosticaram as causas das enfermidades e seus efeitos nos corpos internos do enfermo, podendo, assim, efetuar diagnósticos com ou sem a presença do mesmo. Eles eram verdadeiros teórgos porque utilizavam as energias cósmicas e os elementais da natureza para reconstituírem células enfermas, operando curas à distância. Mas para que tal prodígio possa realizar-se é necessário que nos tornemos um ser autoconsciente. Este pequeno trabalho, originalmente intitulado O Livro de Alden, de autoria do venerável mestre Samael Aunveor, nos ensina a buscarmos junto aos mestres espirituais da medicina a cura para os estados patológicos que associados aos psicológicos tornam infelizes os seres humanos. Certamente a teurgia requer determinadas chaves para a sua realização e entendimento e uma destas chaves é a castidade científica. Porque o veículo de transmissão das forças regeneradoras do ser humano está situada dentro de cada um de nós. O enfraquecimento ou estado depressivo no ser humano está ligado ou resulta do desperdício das energias geradoras. Portanto, toda vivência desorganizada leva ao desgaste e isto é lógico. A sagrada energia geradora Devi Kundalini, Divino Espírito Santo e os outros nomes como é conhecida, tanto cria quanto regenera. Feliz é o ser humano que não desperdiça este tesouro precioso. A enfermidade. Toda doença é o resultado da violação de uma lei. A pessoa deverá descobrir qual a violação causadora de moléstias, dores e agitações. Às vezes as causas das doenças, amarguras e dor têm suas raízes na própria mente das pessoas. Pensamentos errôneos, ira, inveja, hábitos indesejáveis ou inconscientes. Geralmente as atitudes mentais desarmônicas são a grande causa da maioria das enfermidades. O pensamento correto e sadio, baseado na compreensão da vida e nas leis que a regem, produz resultados positivos em nossa saúde, nos negócios, no relacionamento social e também em nossos assuntos espirituais. Os valores positivos da vida trazem saúde e felicidade. Os negativos materializam-se em enfermidades e amarguras. Alguém poderá ser aliviado de uma moléstia e, não obstante, ficar extremamente sujeito a cair outra vez em condições indesejáveis. Daí porque o aperfeiçoamento permanente da constituição é mais importante do que o imediato alívio de condições mórbidas. E a doutrina característica da nova filosofia é que este aperfeiçoamento e elevação do tipo da constituição exija com o aumento da força moral um aumento das energias serenas que pertencem à alma e às regiões superiores do cérebro e do corpo. Disso decorre que todo tratamento higiênico deve ser ético em tendência, e que o curador deve ter o propósito de, se possível, deixar o paciente com uma energia exaltada em sua natureza mais elevada, que o faria tender para uma vida melhor e mais sadia. Dr. Joseph Buchanan, médico. Hoje, os diagnósticos partem de um ponto de vista puramente material. O tratamento da moléstia busca apenas a parte física e química do homem, sendo ignorados completamente os demais corpos do ser humano. Muitas doenças têm origem na parte material, onde a doença surge e se manifesta para mais tarde aparecer na contraparte física. Os médicos gnósticos estudam o homem em seu trino aspecto, corpo, alma e espírito. Por isso, o primeiro requisito necessário para ser médico gnóstico é ser clarividente, pois os diagnósticos por percussão e auscultação são insuficientes. Os médicos gnósticos não necessitam nem do tato e nem dos instrumentos da medicina para diagnosticarem. Com a clarividência podem ver as causas das enfermidades e seus efeitos nos corpos internos de um enfermo, esteja este presente ou ausente. Procedendo corretamente. A alimentação. Devem ser consumidos alimentos que proporcionem as misturas químicas convenientes. Todo alimento saudável é bom quando apetitoso. É pelo prazer em comê-lo que obtemos seu benefício. O alimento sem paladar não nos beneficia.
A pessoa deverá fazer suas refeições em atitude calma, conversando sobre assuntos agradáveis e evitando a discussão de problemas. O alimento deverá ser bem mastigado para que a saliva se misture bem com os alimentos. Quando o alimento não possui sabor agradável, a saliva não fluirá de modo proveitoso e é sabido que a insalivação adequada é o princípio da boa digestão. Água. O homem é essencialmente um animal aquático e para manter a sua saúde requer boa quantidade de água. Infelizmente, o homem não bebe nem a metade da água que deveria. O corpo humano está sempre em constante perspiração de umidade. É por isso que bebendo mais água exala. Ingerindo-se a quantidade correta de água diariamente, procede-se a uma lavagem e higiene no interior do corpo. Os rins, a bexiga, os intestinos, para que sejam lavados e purificados, necessitam de pelo menos 6 copos diários de água. Com a quantidade de água conveniente é mantida uma perfeita umidade do corpo. Respiração. A humanidade adquiriu o mau costume de respirar superficialmente e dentro de um ritmo muito curto. O recém-nascido absorve uma respiração longa e profunda, retendo-a por um momento, para dela extrair suas propriedades de vida, exalando-a em seguida, num longo vagido e pronto. Começou a vida na terra, o homem idoso dá um débil suspiro, cessa de respirar e sua vida está acabada. Desde a primeira respiração do recém-nascido até o último suspiro do moribundo, é tudo uma longa história de respiração contínua. A vida é apenas uma série de respirações. A respiração pode ser considerada a mais importante das funções corporais, já que todas as outras dela dependem. O ser humano pode passar algum tempo sem comer, um tempo mais curto sem beber, mas sem respirar, o tempo de duração de sua existência pode ser medido em minutos. O homem não depende apenas da respiração para viver. Para a manutenção de contínua vitalidade e isenção de moléstias necessitará da correção de seus hábitos respiratórios. O controle inteligente da nossa faculdade de respirar prolongará nossos dias sobre a Terra, mediante o acréscimo de vitalidade e poder de resistência. Por outro lado, a respiração descuidada tenderá a encurtar nossos dias, pelo decréscimo de nossa vitalidade, deixando-nos à mercê da doença. O homem em seu estado normal não carecia de instruções a respeito de como respirar. A exemplo dos animais inferiores e das crianças, respirava natural e convenientemente, tal como a natureza o quis. A civilização o modificou neste particular, assim como em outros também. Contraiu métodos e atitudes impróprias de caminhar, sentar, ficar de pé, os quais lhe privaram do seu direito de respirar natural e corretamente. A civilização pagou um alto preço. O selvagem, ainda hoje, respira naturalmente a menos que tenha sido contaminado pelos hábitos dos civilizados. A porcentagem de homens civilizados que respiram corretamente é muito pequena. O resultado disso se evidencia no peito contraído, nos ombros curvos e no terrível aumento das moléstias dos órgãos respiratórios. Eminentes autoridades costumam dizer que bastaria uma geração de respiradores corretos para regenerar a raça. A doença seria tão rara que passaria a ser olhada como curiosidade. Quer olhemos do ponto de vista oriental, quer do ocidental, prontamente vemos e explicamos a relação existente entre a respiração correta e a saúde. Ramacharaka. Exercícios. Os exercícios físicos ou prática de esportes dosados são necessários para eliminar a matéria gasta do organismo. Um passeio dominical pelo campo ou bosques nos tira da rotina diária, colocando-nos em contato com a Mãe Natureza, retemperando nossa vitalidade para a nova semana de trabalho. Atitudes mentais. A mentira, o ciúme, o orgulho, a inveja, a vaidade, etc., se superpolarizam no organismo de forma negativa, ocasionando um superaquecimento do sangue. Isto ocasiona pequenos curtos-circuitos que trazem como consequência momentâneas paralisações do fluxo vital. O amor gera amor e retorna à fonte de onde emanou com frutos de mais amor. Aparência. Cuide de sua aparência procurando vestir-se bem. Alguns espiritualistas equivocados confundem as coisas e acham que devem vestir-se mal como prova de uma humildade que na maioria das vezes inexiste. Mantenha uma atitude de triunfo, jamais admitindo pensamentos negativos de fracassos. Emerson disse: a vida consiste naquilo em que o homem pensa todo dia. Quem adota uma atitude de sucesso, cria um clima em que o sucesso é provável. Quem adota uma atitude de fracasso, prepara o caminho para o fracasso. Afaste a dúvida de si mesmo e ficará espantado de ver jorrar a força e a alegria.
Tribunal de Justiça Cósmica. Todos sabemos que antes desta vida tivemos outras passagens pela Terra. Cada um nasce de acordo com seu próprio destino. Alguns nascem em famílias ricas e outros em famílias pobres. Alguns com saúde, outros doentes ou defeituosos. Se fizemos o bem em nossa passada existência, agora receberemos o prêmio. Se fizemos o mal, malgastando o dinheiro, sendo avarentos, exploradores do próximo, é evidente que nos tocará nascer no seio de uma família pobre. É assim que cada um colhe o fruto de suas próprias ações. Todavia, as forças cósmicas não são forças cegas. Mediante a aplicação de algumas leis poderemos modificar o desenrolar dos acontecimentos. Primeira lei: ao leão da lei se combate com a balança. Segunda lei: faz boas obras para que pagues tuas dívidas. Terceira lei: quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, esta lava aquela. Quarta lei: quem não tem com que pagar, pagará com dor. Imaginemos uma balança. Em um de seus pratos estão nossas boas ações e no outro as más, bem como o nosso karma. Quando o prato kármico se inclina contra nós, poderemos combatê-lo colocando mais peso no prato das boas ações, então naturalmente inclinaremos a balança em nosso favor, anulando o débito kármico. No mundo sutil existe um templo dos senhores do karma, que se reúne no tribunal cósmico, onde Anubis é o juiz supremo. Quando temos capital acumulado no banco cósmico, pagamos nossas dívidas e evitamos a dor. Aqueles que diariamente fazem novos depósitos no banco cósmico sempre terão um saldo a seu favor e, portanto, disponibilidade para liquidar suas dívidas. No tocante à liquidação de dívidas é preciso ter em conta a lei das analogias e das correspondências. As analogias kármicas são combatidas pelas analogias dármicas. Karma e dharma são palavras orientais e significam castigo e prêmio. De forma mais filosófica diríamos: má ação e má consequência, boa ação e boa consequência. Modificando-se as causas, modificam-se os efeitos, pois os efeitos não são sendo as causas reproduzidas de outra forma. A primeira lei quer significar que combateremos a balança com a própria balança, procurando equilibrar os seus pratos até fazer com que eles se inclinem em nosso favor, pela aplicação da segunda lei, isto é, fazendo boas obras. Assim procedendo, penetramos no raio de influência da terceira lei que diz: quando uma lei inferior, nossas más ações, é transcendida por uma superior, nossas boas ações, as boas ações lavam as más. Se assim não procedermos, deveremos nos conformar com o rigor da quarta lei que diz: aquele que não tem com que pagar, pagará com dor. Portanto, deveremos acumular capital no banco cósmico para que fiquemos livres da quarta lei. Além das leis citadas, existe uma derradeira alternativa que poderá ser adotada, qual seja a de solicitar um crédito especial. A maioria das pessoas ignora a possibilidade de conseguir créditos junto aos mestres do karma. Este procedimento foi se perdendo no curso dos tempos e hoje as pessoas apenas têm apagadas reminiscências dele. Atualmente as solicitações de crédito ao Tribunal do Karma ainda existem e são conhecidas como promessas. Na solicitação de um crédito especial, deverá constar na proposta a maneira de liquidação do adiantamento. A proposta, para que mereça consideração, deverá ser perfeitamente clara, evitando-se termos vagos. Os pedidos sempre serão deferidos quando a maneira de liquidação for com obras altamente meritórias. Quando a pessoa não cumpre com o pagamento de seu crédito com boas obras, manifestar-se-á a quarta lei e o débito será pago com dor e amargura. Antes de formular a proposta, a pessoa deverá estar perfeitamente consciente da possibilidade de cumpri-la. Os mestres do karma sempre aceitam as propostas quando o seu pagamento é feito com obras meritórias em favor de alguém, principalmente aquele que ensine um modo de auto-realização aos que se debatem na ignorância espiritual. Cadeia de cura. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Que todos os seres estejam em paz. Repetir 3 vezes. Em seguida fazer a seguinte invocação: meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Tu que és o meu verdadeiro e real ser, eu te suplico com toda a minha alma e com todo o meu coração para que te transportes ao templo coração do planeta Mercúrio. Fazer a seguinte saudação aos guardiães: Jaquim, Boaz? Inspirar e dizer a Jaquim ao mesmo tempo em que inclina o corpo para o lado direito. Inspirar novamente e dizer Boaz ao mesmo tempo em que inclina o corpo para o lado esquerdo. Dai os 7 passos para dentro, para o interior do templo. Conta-se com a imaginação os 7 passos. Prostra-te agora aos pés do gênio e divino Rafael. Divino Rafael. Divino Rafael. Pai da medicina.
Venho aqui para te pedir, para te suplicar, para te rogar com toda a minha alma e com todo o meu coração, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo. Me dê uma comissão de anjos especialistas em medicina para que venham e curem todos os irmãos e irmãs que se encontrem enfermos em seus lares, em clínicas, sanatórios, hospitais, para que sejam curados, alentados, fortalecidos totalmente de acordo com a lei, para que me curem de minhas doenças, especialmente dizer a enfermidade local. Peço-te, glorioso Logos Rafael, que se realize, que se plasma no físico estas curas. Aegai, Guf. Repetir 3 vezes. A é alto, e é baixo, Guf é baixo. Cadeia de cura. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Que todos os seres estejam em paz. Repetir 3 vezes. Em seguida fazer a seguinte invocação. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Tu que és o meu verdadeiro e real ser, eu te suplico com toda a minha alma e com todo o meu coração para que te transportes ao templo coração do planeta Mercúrio. Fazer a seguinte saudação aos guardiães. Jaquim, Boaz. Inspirar e dizer a Jaquim ao mesmo tempo em que inclina o corpo para o lado direito. Inspirar novamente e dizer Boaz ao mesmo tempo em que inclina o corpo para o lado esquerdo. Dai os 7 passos para dentro, para o interior do templo. Conta-se com a imaginação os 7 passos. Prostra-te agora aos pés do gênio. Divino Rafael, Divino Rafael, Divino Rafael, Pai da Medicina. Venho aqui para te pedir, para te suplicar, para te rogar com toda a minha alma e com todo o meu coração, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo. Me dê uma comissão de anjos especialistas em medicina para que venham e curem todos os irmãos e irmãs que se encontrem enfermos em seus lares, em clínicas, sanatórios, hospitais, para que sejam curados, alentados, fortalecidos totalmente de acordo com a lei, para que me curem de minhas doenças, especialmente dizer a enfermidade local. Peço-te, glorioso Logos Rafael, que se realize, que se plasma no físico estas curas. Aegai, 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 Guf, Guf, Guf. Repetir 3 vezes. A é alto, e é baixo, Guf é baixo. Que se curem, que se alentem, que sarem. Que se curem, que se alentem, que sarem. Que se curem, que se alentem, que sarem. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, transporta-te agora ao templo coração de nosso amado Mestre Paracelso e peça-lhe de todo o coração, para que se digne vir a este local, para curar todos os irmãos e irmãs. Paracelso, Paracelso, Paracelso. Chamo-te, invoco-te em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo. Concorrei, concorrei, concorrei. Repetir 3 vezes a parte entre asterisco. Amadíssimo Mestre, invocamos-te para pedir-te, para suplicar-te com toda a minha alma e com todo o meu coração para que eu seja curado de dizer a doença e o local, de conformidade com a lei. Que eu seja alentado, que eu seja curado, que eu sare. Aegai, Aegai, Aegai. Guf, Guf, Guf. Panclara, Panclara, Panclara. Dou graças infinitas ao poderoso Logos Rafael e a seus anjos especialistas. Dou graças ao amado Mestre Paracelso que se fez presente e concorreu a este lugar para curar os meus irmãos e irmãs e para curar a mim também. Dou graças infinitas com toda a minha alma e com todo o meu coração pelo benefício prestado. Suplico para que estas curas sejam realizadas de acordo com a lei e a vontade de nosso Pai que está em segredo. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Tu que és o meu verdadeiro e real ser. Retorna a mim, retorna a mim, retorna a mim. Cadeia de cura. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Que todos os seres estejam em paz. Repetir 3 vezes. Em seguida fazer a seguinte invocação. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Tu que és o meu verdadeiro e real ser, eu te suplico com toda a minha alma e com todo o meu coração para que te transportes ao templo coração do planeta Mercúrio. Fazer a seguinte saudação aos guardiães. Jaquim, Boaz. Inspirar e dizer a Jaquim ao mesmo tempo em que inclina o corpo para o lado direito. Inspirar novamente e dizer Boaz ao mesmo tempo em que inclina o corpo para o lado esquerdo. Dai os 7 passos para dentro, para o interior do templo. Conta-se com a imaginação os 7 passos. Prostra-te agora aos pés do gênio. Divino Rafael, Divino Rafael, Divino Rafael, Pai da Medicina. Venho aqui para te pedir, para te suplicar,
para te rogar com toda a minha alma e com todo o meu coração, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo, me dê uma comissão de anjos especialistas em medicina para que venham e curem todos os irmãos e irmãs que se encontrem enfermos em seus lares, em clínicas, sanatórios, hospitais, para que sejam curados, alentados, fortalecidos totalmente de acordo com a lei, para que me curem de minhas doenças, especialmente, dizer a enfermidade local. Peço-te, glorioso Logos Rafael, que se realize, que se plasma no físico estas curas. Aegai, 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 GUF. Repetir 3 vezes. A é alto, e é baixo, Guf é baixo. Que se curem, que se alentem, que sarem. Que se curem, que se alentem, que sarem. Que se curem, que se alentem, que sarem. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, transporta-te agora ao templo coração de nosso amado Mestre Paracelso e peça-lhe de todo o coração, para que se digne vir a este local, para curar todos os irmãos e irmãs. Paracelso, Paracelso, Paracelso. Chamo-te, invoco-te em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pela majestade de Cristo. Concorrei, concorrei, concorrei. Repetir 3 vezes a parte entre asterisco. Amadíssimo Mestre, invocamos-te para pedir-te, para suplicar-te com toda a minha alma e com todo o meu coração para que eu seja curado de dizer a doença e o local, de conformidade com a lei. Que eu seja alentado, que eu seja curado, que eu sare. Aegai, Aegai, Aegai. GUF. Pan clara, pan clara, pan clara. Dou graças infinitas ao poderoso Logos Rafael e a seus anjos especialistas. Dou graças ao amado Mestre Paracelso que se fez presente e concorreu a este lugar para curar os meus irmãos e irmãs e para curar a mim também. Dou graças infinitas com toda a minha alma e com todo o meu coração pelo benefício prestado. Suplico para que estas curas sejam realizadas de acordo com a lei e a vontade de nosso Pai que está em segredo. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Tu que és o meu verdadeiro e real ser. Retorna a mim, retorna a mim, retorna a mim. O som universal. Todo movimento coexiste com o som. Onde quer que exista um movimento, existe o som. O ouvido humano consegue perceber apenas um limitado número de vibrações sonoras. Por cima e por baixo delas, porém, existem múltiplas ondas sonoras que o ouvido humano não consegue perceber. Os peixes comunicam-se entre si. As formigas também. Estes sons nos são inaudíveis. As ondas sonoras, ao atuarem sobre as águas, produzem movimentos de elevação e depressão. As ondas sonoras, ao atuarem sobre o ar, produzem movimentos concêntricos. Os átomos, ao girarem ao redor de seus centros nucleares, produzem certos sons imperceptíveis ao homem. O fogo, o ar, a água e a terra têm suas notas sonoras particulares. As 7 vogais da natureza, I, U, A, M, 5 ressoam em toda a criação. Cada flor, cada montanha, cada rio, tem sua nota peculiar e sua nota síntese. O conjunto de todos os sons que se produzem no globo dão urna nota síntese no imenso coro do espaço infinito. Cada mundo tem sua nota-chave e o conjunto de todas as notas-chaves do infinito forma a orquestração inefável dos espaços estrelados. Esta é a música das esferas de que nos falou Pitágoras. Se um músico tocando um instrumento desse a nota-chave de um homem e a prolongasse até o maximum, tal homem morreria instantaneamente. Todas as células do organismo humano sustentam-se pelo som, pelo verbo. Os átomos de todo o organismo vivem em incessante movimento e tudo quanto se movimenta também soa. A nota síntese de todo o movimento atômico do organismo humano poderia, por uma lei de afinidade vibratória, matar, instantaneamente, o ser humano. Quando Josué tocou a trombeta, os muros de Jericó caíram. Josué vibrou a nota-chave dos mesmos. A palavra produz figuras geométricas objetivas. Elas se enchem de matéria cósmica e cristalizam-se materialmente. A combinação fonética feita com sabedoria produz os mantras. Um mantra é, portanto, uma sábia combinação de letras, cujos sons determinam efeitos espirituais, anímicos e também físicos. Antes que surgissem todos os idiomas da Torre de Babel, existia apenas um idioma universal, uma linguagem de ouro, com sua gramática cósmica perfeita. As suas letras estão inscritas em toda a natureza. Aqueles que estudaram as ruínas nórdicas e os caracteres hebreus, chineses e tibetanos, poderão intuir tal linguagem cósmica com suas letras enigmáticas. O estampido produzido por um canhão destrói os vidros de uma janela. Por outro lado, uma palavra suave apazigua a ira.
Uma palavra grosseira é inarmônica e produz melancolia, tristeza ou ódio. Devemos calcular com nobreza o resultado das palavras pronunciadas. Muitas vezes as palavras ferem os outros. As arrítmicas engendram violência no mundo da mente cósmica. Jamais devemos condenar alguém com a palavra, porquanto não se deve julgar ninguém. A maledicência, o ciúme, a calúnia, o ódio, etc. têm enchido o mundo de dor e amargura. Nesta publicação são recomendados alguns mantras. Devem ser pronunciados conforme estiver indicado. O som AOM vocalizado ao M é emitido em uma mesma tonalidade. Inspira-se profundamente, sustenta-se o som A durante alguns segundos, continua-se por mais alguns segundos com a sustentação do som de U e encerra-se com o som de M, até esvaziar os pulmões. O som de M pronuncia-se com a boca bem fechada e assemelha-se ao mugido do boi. Osmoterapia é o emprego de perfumes para curar enfermidades. No convento lama das 100.000 imagens de Maitreya nunca faltavam os perfumes. O emprego dos perfumes para a cura de doenças tem um remotíssimo passado e um esplêndido futuro. Cada vício tem suas larvas que aderem ao corpo astral e somente desintegrando-as por meio de certos perfumes se consegue a cura total dos vícios. Simpurma é o nome de certas bolas de pano com ervas aromáticas que os tibetanos e mongóis penduram no teto dos templos com fins curativos. Os enfermos devem cheirar diariamente o seu perfume zodiacal. Áries perfume mirra. Touro perfume parecido ao do costo, erva aromática. Gêmeos perfume da almécega. Câncer perfume cânfora. Leão perfume incenso. Virgem perfume sândalo branco. Libra perfume gálbano. Escorpião perfume coral. Sagitário perfume aloés. Capricórnio perfume extrato de pinho. Aquário perfume nardo. Peixes perfume tomilho. Todo o organismo do enfermo reage vigorosamente sob a ação de seu próprio perfume zodiacal. Nas cortes da Europa sempre havia astrólogos, magos e perfumistas. Luís XV exigia que seu quarto fosse perfumado diariamente com certas essências. Catarina de Médici, esposa de Henrique II da França, valia-se de certas essências venenosas que ocultava em sua luva para afugentar seus pretendentes. No México, Índia, Grécia e Roma eram feitas grandes curas com perfumes. Nas bibliotecas da Espanha existem muitos livros deixados pelos mouros que contêm inúmeras receitas sobre essências odoríficas. Nos templos de mistérios existiam muitas fórmulas secretas de alquimia. Os grandes mestres dos templos de Ginas possuem fórmulas secretas de preparar perfumes que, ao serem inalados pelos discípulos, fazem com que abandonem a forma densa momentaneamente, ou os colocam em estado de êxtase. Tais receitas alquímicas nunca foram publicadas, pois a humanidade as empregaria com propósitos maldosos. Quando necessário, outros trabalhos de alta magia são realizados, não cabendo aqui sua divulgação. Todos os pedidos de cura, proteção e ajuda receberão consideração dos irmãos do templo, que colocarão em ação potentes energias cósmicas em benefício do interessado.